Olá, muito boa tarde, você que está ligado com a gente na TV Horizonte, no canal 30.1, na Rádio América FM nos 107,1 e na Cultura M nos 830 kHz. Está no ar mais um Rede Notícia. Hoje é segunda-feira, 23 de junho de 2025. Agora em Belo Horizonte, 12:02. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, André. Eu sou o Raul Mariano e a partir de agora você acompanha o que é notícia em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo com a gente. E nós queremos te convidar para você entrar nas nossas redes sociais. Você já sabe, já conhece o nosso canal no YouTube, Rede Notícia TVH? Então entra lá, você pode seguir, ver a íntegra dos nossos programas, também os cortes, siga, compartilhe, ative as notificações e o sininho, eu estou esperando você. Você pode assistir a gente também ao vivo no YouTube, no tvhorizonte.oficial. E te peço também para você seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, TV Horizonte Oficial e Rádio América Oficial. Já somos quase 6 mil inscritos e eu estou esperando você para a gente chegar à marca dos 10 mil. Vamos ajudar? Vai espalhando aí o Rede Notícia para todos os cantos. E a gente vai começar o nosso jornal desta segunda-feira falando sobre uma inauguração muito esperada por quem trafega diariamente por um dos corredores de trânsito mais importantes da capital mineira, a Avenida Cristiano Machado. O prefeito Álvaro Damião inaugurou agora há pouco o viaduto sobre a Avenida Valdomiro Lobo. A expectativa é que, com a liberação dessa via, o tráfego de veículos melhore sensivelmente na região. O repórter Giovanni Rodrigues está ao vivo e conta mais pra gente. Giovanni, agora o prefeito está onde? E André, muito boa tarde a todos. André, então, na verdade, olha só, a agenda do prefeito dessa parte da tarde foi cancelada. Seria esperado aí ele estar próximo ali ao anel rodoviário e foi cancelada essa agenda da parte da tarde. Da forma que você disse, André, realmente foi liberado, nessa segunda-feira a alça do viaduto do Sargento Cláudio Dias, que fica sobre o cruzamento das avenidas Valdomiro Lobo e Cristiano Machado, no bairro Guarani, região norte da cidade. Olha só, essa nova parte do viaduto, com 400 metros de extensão e 2 faixas, permite os motoristas que tenham acesso direto no sentido do bairro Guarani para o bairro Heliópolis, ajudando a melhorar a fluidez do trânsito na região. Segundo o prefeito de Belo Horizonte, Damião, essa obra faz parte de um projeto maior para aumentar a capacidade da Avenida Cristiano Machado, reduzir congestionamento e beneficiar bairros das regiões norte e Pampulha e também vai favorecer quem for frequentar a Catedral Cristo Rei. Vamos ouvir neste momento o prefeito Álvaro Damião. Eu peço desculpa aos moradores que moram por perto, sabe? Eu já morei por perto de uma grande obra, quando estava fazendo a Cristiano Machado, a Jacuí, eu morava ali. Eu sei a dificuldade que é para o comerciante, eu sei a dificuldade que é quando troca o ônibus do local para você pegar, mas nós não temos outra alternativa, a gente tem que fazer a obra. É pedir paciência, esperar um pouco, a obra não está demorada, a obra está dentro de um prazo, só que é difícil fazer uma obra daquele tamanho para resolver o problema. Antes as obras que eram feitas ali era para desentupir isso, córrego. E obra para desentupir córrego a gente não quer mais, a gente só se for uma última opção. A nossa opção é fazer obra para resolver o problema das pessoas. E eu não quero ver mais as pessoas ali no 1º de maio andando dentro d'água como eles andavam em época de chuva. A Catedral Cristo Rei, já tive uma reunião lá com Dom Valmor, fomos muito bem recebidos, a alegria deles, porque aquela obra ali vai ser uma das obras mais bonitas de Belo Horizonte. Pode ter certeza que vai ser ponto turístico de Belo Horizonte, eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. E a gente tinha que fazer aquele trabalho ali para desimpactar, o que a gente já sabe que vai impactar, se não tivéssemos a obra que vai ter. Aquela obra a gente já está começando já. A gente vai fazer uma reunião nos próximos dias, mais tardar daqui 2 meses, com o Dom Valmor, para a gente dar o pontapé inicial na obra da Cristo Rei. Essa obra Muito bem, olha. Pois não, Giovanni, desculpe. Sim, André, eu conversei aqui com alguns moradores e motoristas, e eles falaram o seguinte, olha, que a sensação é de alívio, mas a agonia permanece, porque, olha só, as obras continuam. E o investimento total é de aproximadamente, o investimento total aqui desses viadutos, a construção desses viadutos, é de aproximadamente 104 milhões de reais. É com você, André. Obrigado, Giovanni. Não adianta, gente, não tem como fazer grande obra
se não houver transtorno, né? Vai haver um novo transtorno na construção dessa trincheira que vai ficar ali em frente à Catedral Cristo Rei, no bairro Juliana, que é para quê? Para garantir o direcionamento direto. A pessoa vai passar pela trincheira para ir direto para a linha verde. E as laterais que já existem, o que vai acontecer? Vai ser para garantir a fluidez do trânsito para 2 grandes pontos que existem ali, um de frente para o outro. A Catedral Cristo Rei de um lado e o Shopping Estação do outro. Não tem conversa, infelizmente, o transtorno tem que acontecer, né? A gente fica feliz de ver essa obra, enfim, inaugurada e espera que as outras, porque são outros viadutos que tem ali também, e essa obra lá no 1º de maio também sejam inauguradas o mais rápido possível. É isso que a gente quer. Reclamação, infelizmente, a gente passa pelo transtorno, quem passa pela Cristiano Machado sabe que ficou muito complicado, mas eu concordo com o prefeito que infelizmente não tem que se fazer. Né? E no fim das contas, né, André, todo mundo vai ser beneficiado, porque naquele mesmo trecho a gente tem a passagem das pessoas que vão rumo ao aeroporto de Confins Sim. e a cidade administrativa, temos o Hospital Risoleta Neves, Sim, que também está verdade. localizado ali, ou seja, é um ponto importantíssimo onde o tráfego precisa ser fluido. É verdade. Olha só, gente, desde quinta-feira, o jornalismo da Rede Catedral pediu esclarecimentos à Prefeitura de Belo Horizonte sobre os valores disponibilizados ao prefeito Álvaro Damião e ao secretário de Segurança Pública da capital, Márcio Lobato, para custeio de diárias de viagem dos 2 agentes públicos a Israel. Em nota enviada nesta segunda-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte informa que os gastos com hospedagem e passagens aéreas para o prefeito Álvaro Damião e o secretário de Segurança, Márcio Lobato, foram custeados pelo governo de Israel. O governo municipal esclarece ainda que eles deixaram a Arábia Saudita com destino ao Brasil na terça-feira em voo particular, sem qualquer ônus para o município, e que o avião que trouxe Damião e Lobato ao Brasil foi fretado pelo deputado federal Mercinho Lucena, filho do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que também integra a comitiva. Ainda na nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informa que o prefeito Álvaro Damião e o secretário de Segurança Pública, Márcio Lobato, chegaram a Belo Horizonte vindos de João Pessoa em um voo de carreira, que foi custeado com recursos próprios. Em relação aos pouco mais de R$30 mil disponibilizados pela Prefeitura ao prefeito e ao secretário de Segurança Pública, o Poder Executivo informa que os valores referem-se ao pagamento de meia diária internacional para custear alimentação e deslocamentos. A Prefeitura informou ainda que, em razão do retorno antecipado da viagem, será feito um encontro de contas e a devolução da verba não utilizada. Por que a gente ficou batendo nessa situação desde semana passada? Porque foi o próprio prefeito Álvaro Damião que disse que todos os recursos, todo o custo para essa viagem foi bancado pelo governo de Israel. Prefeito, não foram. R$30 mil saíram do erário público, de acordo com a própria prefeitura, para pagamento de diária internacional, custeio com alimentação e deslocamento. Não tem problema nenhum. Não há problema nenhum. Esse dado não foi eu que achei, não foi o Raul que achou, não foi a redação da Rede Catedral que achou, não. Está lá, disponível no portal da transparência, como tem que ser. Não há problema nenhum falar sobre isso. O problema é dizer que foi feita uma coisa, quando na verdade foi feito outra. Esclarecimento andado, vida que segue. E agora pela manhã, durante essa cerimônia de inauguração do viaduto sobre a Avenida Valdomiro Lobo, o prefeito Álvaro Damião foi questionado por uma moradora da região sobre a greve dos profissionais em educação e sobre a viagem dele para Israel. Vamos ouvir? Você foi e te falo. Mas se você fosse minha mãe, você não faria isso, sabe por quê? E eu ainda ia fazer Mas você sabe, mais. sabe por quê? Não, Vai. mas eu vou te explicar que você não faria isso. Se você fosse minha mãe, você ia saber que eu fui lá trabalhando, que eu não sabia que ia ter guerra, você não ia cair em fake news. Eu ia falar com você assim, meu filho, como é que você sai de casa Porque pra eu ir sou naquele prefeito. lugar, Porque eu correr risco de morrer, meu porque- filho? porque eu mais, sou prefeito de uma Belo Horizonte, casa mãe, eu fui tão convidado pra- bagunçada. porque eu Como fui que só- você deixa a nossa casa tão Mas se você bagunçada? fosse minha mãe, você não ia deixar eu falar, não? Se você fosse minha mãe, você ia Mas deixar eu falar. aqui, eu ia completar a minha fala. Eu ia completar a minha Você fala. fosse minha mãe, você ia falar isso. A pergunta que eu te fiz. Gente, agora ele vai liberar ali, tá? Uma nova Assembleia dos Profissionais da Educação vai acontecer nesta terça-feira à tarde. Durante o fim de semana, o Sindicato dos Profissionais em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte, o Sindirede BH,
divulgou um comunicado afirmando que o prefeito Álvaro Damião não marcou nenhum encontro com os profissionais. O prefeito desceu, foi falar com os manifestantes, conversa com alguns representantes do comando de greve e alega naquele momento que está indo para a prefeitura para tomar pé da situação e que fará contato com o sindicato ainda aquele dia. A prefeitura não fez nenhum contato com o sindicato, pelo contrário, enviou um e-mail para todos os servidores da educação da PBH informando que a prefeitura chegou no seu limite de um reajuste digno, que o esforço financeiro já foi alcançado no máximo. É importante dizer que R$ 2,49 não é um reajuste digno. Ainda hoje, também durante esse evento, o prefeito Álvaro Damião diz que está em contato com os profissionais da área da educação. O que a gente espera, de verdade, é que essa situação se normalize, um encontro seja feito, um acordo seja feito. O que não dá mais é para as crianças ficarem fora de sala de aula. E o questionamento da moradora, mais do que justo e legítimo. O prefeito respondeu, pronto, democracia é isso. Não quer ser questionado, não exerça cargo público. A vereadora Marcela Trópia, do Novo, apresentou um requerimento oficial à Prefeitura de Belo Horizonte solicitando esclarecimentos sobre a recente redução do limite de velocidade na Via Expressa, no trecho que liga a capital mineira à cidade de Contagem, na Grande BH. A mudança, que fixou o novo limite em 60 km por hora, está em vigor desde a semana passada. No pedido de informação encaminhado ao prefeito Álvaro Damião e à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trópia cobra detalhes técnicos e estatísticos que embasaram a alteração. Entre os pontos questionados estão os estudos de impacto no trânsito, o histórico de acidentes na via, possíveis medidas de compensação para evitar os congestionamentos e o planejamento de melhorias na sinalização e segurança do trecho. Vamos ouvir. Eu recebi inúmeros questionamentos da população do porquê a Via Expressa, que agora não parece mais expressa, reduziu o limite de velocidade de 80 km por hora para 60 km por hora. É um trecho que pode ter muitas retenções, porque está entre a Arena MRV, que recebe jogos, eventos, com um intenso fluxo das pessoas que vão para Contagem, que voltam de Contagem todos os dias até Belo Horizonte. Então é muito importante que a gente entenda quais os critérios da Prefeitura. Já existem muitos semáforos na Via Expressa, justamente descaracterizando esse estilo dela de ser uma via de trânsito mais rápido, e a população quer entender por que você tem as marginais que já funcionam com um trânsito mais lento, que já respeitam esse limite menor de velocidade, por que transformar a via central, as duas pistas centrais, em 60 km por hora, já que é uma via expressa, justamente uma via que não deveria ter o trânsito intenso de pessoas, que não deveria ter tantos semáforos e poderia até ter os redutores de velocidade, mas alinhados aos 80 km por hora. O metrô de Belo Horizonte vai passar por novas mudanças nos horários a partir de hoje, segunda-feira, com extensão até sexta. O metrô em BH terá intervalos maiores entre as viagens. No período noturno, de 8 às 11 da noite, o intervalo das viagens será de 23 minutos. Já nas estações Minas Shopping, São Gabriel e 1º de Maio, os trens vão passar por um só lado da via. Portanto, é necessário que o usuário fique atento para saber onde embarcar. Durante o período de obras, não haverá baldeação. Os passageiros devem ficar atentos à sinalização e às orientações nas estações. As alterações estão sendo feitas para dar continuidade às obras da linha 1 do metrô. E ainda falando em metrô, a deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL, pediu a intervenção do Ministério das Cidades nas obras de construção da linha 2 no metrô de Belo Horizonte, que vai ligar a região oeste da capital ao Barreiro. No pedido, a deputada contesta a decisão da Metrô BH de implantar nos 2 últimos quilômetros da linha 2, entre as estações Ferrugem e Barreiro, uma linha simples, também chamada de via singela, no lugar de uma linha dupla, como consta no projeto original. Neste caso, os trens do metrô que circulam nos 2 sentidos precisariam alternar o uso da linha, ou seja, uma composição precisaria esperar a outra passar pelo trecho para seguir seu caminho. Pessoal, eu estou aqui com o Boulos e com o ministro Jader das Cidades
para lutar contra a tentativa do Zema de acabar com o nosso projeto do metrô do Barreiro. Só que o Zema agora, junto com o metrô BH, querem fazer com que esse projeto se transforme num monotrilho, que vai fazer com que as viagens sejam super demoradas e a gente depois não vai poder ter expansão mais. Então eu estou aqui pedindo uma intervenção do Ministério das Cidades para que a gente tenha o projeto que foi contratado e que a população merece para chegar lá no Barreiro para todo o povo. Uma região que precisa demais desse metrô. Nós pedimos um posicionamento tanto da Metrô BH, que é a concessionária responsável pelo metrô de Belo Horizonte, como a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais, a CEINFRA, que é a responsável pelas obras para a construção da linha 2, sobre os questionamentos feitos pela deputada estadual Bela Gonçalves, e ainda aguardamos o retorno. A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a guerra entre Israel e Irã, a escalada do confronto, todos os desdobramentos e a posição do Brasil, que enfim se colocou com posicionamento oficial sobre os ataques feitos pelos Estados Unidos durante o final de semana. Agora em Belo Horizonte, 12h18. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h21. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais abriu um procedimento para a investigação para apurar a conduta de um juiz de Uberlândia, que mandou soltar o suspeito envolvido nos atos golpistas de 8 de janeiro. As informações com a repórter Gabriela Salles. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais abriu investigação para apurar a conduta do juiz Lourenço Fonseca Ribeiro, da Vara de Sucessões Penais de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que concedeu liberdade em regime semiaberto e domiciliar a Antônio Cláudio Alves Ferreira, condenado a 17 anos por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A decisão do magistrado mineiro contrariou a determinação de prisão em regime fechado dada pelo Supremo Tribunal Federal e foi logo derrubada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator das ações que envolvem os ataques à sede dos 3 poderes. Moraes determinou a recaptura do réu e a abertura de uma investigação pela Polícia Federal. Ferreira, que ficou conhecido por destruir um relógio histórico do século XVII no Palácio do Planalto, está foragido. Em nota, o TJMG afirmou que a Corregedoria Geral de Justiça instaurou o processo para apurar os fatos e reforçou o compromisso da instituição com a legalidade, os princípios do Estado Democrático de Direito e o irrestrito respeito às ordens judiciais emanadas dos tribunais superiores. Repórter Gabriela Salles. O governo de Minas Gerais vai divulgar nos próximos dias as empresas beneficiadas por regimes especiais de tributação, os famosos incentivos fiscais. A determinação para tornar os dados públicos é do governador em exercício do Estado, Matheus Simões. As informações referentes a empresas com regime especial de tributação foram classificadas como ultrasecretas a partir da Resolução 4.671 de 2014. Essa mesma resolução, estabelece a restrição de acesso por 25 anos. A ideia do governo do Estado é garantir maior transparência em relação aos benefícios que, de acordo com o Executivo Estadual, são concedidos por áreas de atuação econômica e não por empresa. A partir da determinação do governador em exercício, a Secretaria de Estado da Fazenda já trabalha na desclassificação das informações que serão divulgadas com os nomes de cada empresa beneficiada por regime especial de tributação e os respectivos valores que deixaram de ser recebidos. É aquela velha história que a gente vive falando sempre. Transparência é fundamental quando se fala em poder público, quando se fala de dinheiro público. Isenção fiscal é Minas Gerais somente que concede? Brasil inteiro, todos os estados. É uma ferramenta que os estados, municípios utilizam para poder atrair investimentos. Faz parte do jogo. E aí qual que é a contrapartida? Geração de emprego e renda, e aí o Estado entende que isso
tapa aquilo que se deixa de se arrecadar. Beleza, uma forma de se ver o Estado, uma forma de se ver a relação entre Estado e empresa pública. Mas tem que ser transparente. E, nesse sentido, o governo do Estado está dando um belo passo em relação a isso. Aqui é sempre o seguinte, gente, quando tem que elogiar, a gente elogia, quando tem que criticar, a gente critica. Simples assim. Os deputados estaduais voltam a debater amanhã, em segundo turno, os projetos de lei que autorizam o governo Romeu Zema do Novo a utilizar a carteira da dívida ativa e compensações previdenciárias para abater parte dos cerca de 165 bilhões de reais devido pelo Estado à União em uma adesão ao PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados. De acordo com projeções do governo estadual, os ativos podem render ao menos 3,5 bilhões de reais. O projeto já foi aprovado em primeiro turno e, caso a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprove a inclusão da carteira de créditos no PROPAG, o governo estadual estará autorizado tanto a oferecer o ativo à União, quanto a vendê-lo a pessoas jurídicas, como, por exemplo, bancos ou a fundos privados de investimento, para abater parte da dívida. Só para poder a gente esclarecer, atualmente, o que é feito com esse dinheiro? Esse dinheiro é repassado às prefeituras e também o restante, 70% dele é repassado às prefeituras e os outros 30% são usados para que o Estado repasse para bancar os custos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O governo está fazendo uma opção para poder tentar pagar a dívida com esse dinheiro. E olha só, descontos indevidos é tema de audiência de conciliação entre a Advocacia da União e o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. As informações com a Letícia Bessa. O Supremo Tribunal Federal marcou para esta terça-feira, dia 24, uma audiência de conciliação da ação judicial apresentada pela Advocacia Geral da União para garantir o ressarcimento às vítimas dos descontos associativos ilegais em benefícios do INSS. O STF determinou ainda a suspensão do prazo legal para que as vítimas da fraude possam pedir eventual indenização na Justiça. A audiência de conciliação atende a um pedido feito pela Advocacia Geral da União ao Supremo na semana passada. O encontro está previsto para ocorrer na segunda turma do STF e terá a participação da Advocacia Geral da União, além de representantes do INSS, da Defensoria Pública da União e do Ministério Público Federal. A expectativa é de que, durante a audiência, o INSS esclareça como será feito o plano de ressarcimento administrativo dos aposentados e dos pensionistas, além das medidas jurídicas que serão adotadas para preservar os direitos de beneficiários. Repórter Letícia Bessa. Olha só, gente, as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde segunda-feira já deixaram 3 mortos e mais de 4 mil pessoas desalojadas em 98 municípios. De acordo com a Defesa Civil do Estado, 552 pessoas e 125 animais precisaram ser resgatados. Uma pessoa segue desaparecida. E em diversas localidades, os alagamentos destruíram estradas e pontes, o que dificulta o acesso às regiões mais afetadas. A chuva deve permanecer por mais alguns dias no estado e, de acordo com o governo gaúcho, equipes da Polícia Civil, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros estão empenhadas principalmente nas cidades ribeirinhas, devido ao risco de elevação no nível dos rios. O governo até de Minas Gerais, inclusive, já colocou à disposição as forças mineiras para atuação no Rio Grande do Sul, caso haja alguma necessidade. Essa colocação à disposição das forças mineiras foi feita durante o fim de semana. E a Polícia Civil de Santa Catarina investiga a queda de um balão de ar quente que matou 8 pessoas no sábado em Praia Grande, no próprio interior de Santa Catarina. Segundo a polícia, o fogo começou em um maçarico auxiliar dentro do cesto. O piloto fez uma descida de emergência e 13 pessoas conseguiram pular do balão, mas infelizmente o veículo subiu novamente, levando as demais vítimas. O inquérito foi aberto e deve ser concluído em até 30 dias. A perícia usa a tecnologia 3D para analisar o local do acidente. Neste domingo, o governador em exercício de Santa Catarina, Francisco de Oliveira Neto, visitou a cidade e se reuniu com autoridades locais. Hoje, o balonismo é praticado no Brasil como atividade aerodesportiva, esclareceu a ANAC,
a Agência Nacional de Aviação Civil. Portanto, os voos de balão são feitos por conta e risco dos envolvidos. Não existe no país, por exemplo, nenhuma habilitação técnica para pilotos de balão de ar quente, nem certificação para atestar a segurança das aeronaves. Segundo o Ministério do Turismo, o objetivo do governo é fazer com que o país possua uma regulamentação específica e clara para a operação de voos de balão em atividades turísticas, visando garantir a segurança dos praticantes e impulsionar o desenvolvimento desse segmento no Brasil. Mas ao que tudo leva a crer, infelizmente, esse acidente foi uma grande de uma fatalidade, né? Vamos esperar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou que o mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira retorne à prisão. Moraes determinou ainda que o juiz de Uberlândia, que havia autorizado a soltura, o Lourenço Migliori Fonseca Ribeiro, seja investigado pela Polícia Federal. Antônio Cláudio Alves Ferreira foi condenado a 17 anos de prisão por participar dos ataques realizados aos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Ele ficou conhecido após ser filmado destruindo um relógio histórico de mais de 200 anos, doado pela corte francesa a Dom João VI, cujo valor é considerado inestimável. Vamos ao nosso noticiário internacional. A Agência de Busca e Salvamento da Indonésia continua trabalhando para resgatar a turista brasileira Juliana Martins, de 26 anos, que desapareceu após sofrer um acidente durante uma trilha no Monte Rinjani, num vulcão localizado na ilha de Lombok, a cerca de 1.200 quilômetros de distância de Jakarta, capital da Indonésia. A jovem estava com um grupo de turistas quando se desequilibrou e caiu em um trecho íngreme da montanha. O acidente aconteceu na madrugada do último sábado, dia 22, no horário local. Na queda, a brasileira deslizou por cerca de 300 metros. Integrantes do grupo de turistas em que Juliana estava enviaram fotos e vídeos da jovem após o acidente. Nesta segunda-feira, o terceiro dia de buscas foi encerrado por volta das 16 horas no horário da Indonésia, 6 horas da manhã no horário de Brasília. A embaixada brasileira acompanha o caso. Segundo o órgão, as condições climáticas desfavoráveis têm dificultado as buscas. O ministro das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira, está em contato com o governo indonésio com o objetivo de pedir reforços no trabalho de buscas. E as forças de defesa de Israel emitiram um aviso de evacuação direcionado aos residentes de Teherã, capital do Irã, nesta segunda-feira. O anúncio foi feito através de um comunicado oficial na rede social X em Farsi e em árabe, e pede que os iranianos fiquem longe de centros de produção de armas e bases militares. O alerta veio após o ministro da Defesa israelense afirmar que o exército do país fez ataques com força sem precedentes a símbolos do regime iraniano nesta segunda-feira. O quartel da Guarda Revolucionária Iraniana em Teherã também foi atingido. O Irã respondeu com mísseis e drones direcionados a Israel. E a escalada de tensões foi elevada após o ataque dos Estados Unidos à usina nuclear de Fordow, considerada a principal estrutura nuclear iraniana. Trump afirmou que o ataque foi bem sucedido e que a usina, que fica em uma área montanhosa e subterrânea, não existe mais. O Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, condenou os ataques militares dos Estados Unidos contra estações nucleares no Irã. De acordo com o Itamaraty, os atos representam violação à soberania da nação iraniana e também do direito internacional. No posicionamento, o governo brasileiro alerta que os ataques são uma grave ameaça à vida e à saúde das populações civis que podem ser expostas à contaminação radioativa e também a desastres ambientais. Os alvos americanos no Irã foram as usinas de Esfahan, Natanz e Fordow, que é considerada a mais estratégica por ter sido construída dentro de uma montanha para se proteger de ataques aéreos. A retomada dos confrontos entre Israel e Irã já dura 11 dias. Meu Deus do céu, e a gente espera que alguma solução seja feita, mas o que a gente está vendo é uma escalada terrível nisso tudo.
Hoje Vladimir Putin disse que o ataque dos americanos pode ser um erro e vamos ver o que vai acontecer. Agora em Belo Horizonte, 12h35. Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar sobre mineração com a gerente de assuntos minerários do Instituto Brasileiro de Mineração, a Aline Nunes. É daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos com Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, no som da América FM e também da Cultura M. Vamos conversar agora com a gerente de assuntos minerários do Instituto Brasileiro de Mineração, Aline Nunes. Boa tarde, Aline. Obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Tudo bem. Mineração, não tem como a gente falar de Minas Gerais sem mineração. O próprio nome do estado já fala da importância dessa atividade econômica para Minas e isso é cada vez mais latente. É claro que existe hoje toda uma discussão, né, Aline, sobre como se fazer mineração com sustentabilidade. O que a gente pode dizer, pode trazer de exemplo prático que está acontecendo em Minas Gerais que consiga aliar essas duas ações? De fato, a sua introdução, né, a gente não tem como falar hoje da nossa vida, da evolução nossa, né, até como sociedade, sem a mineração. E a busca é essa, né, eu acho que não só para a atividade de mineração, todas as atividades produtivas que o homem executa com sustentabilidade, né. É evidente que a mineração, por ser uma atividade extrativa e que gera impactos, né, e ela tem a necessidade aí de mitigação, de reparo. E é muito nessa linha que eu posso citar exemplos práticos hoje, né, a busca do setor por práticas realmente operacionais mais sustentáveis, né, as relações com os stakeholders, as comunidades próximas, né, todos os envolvidos ali naqueles territórios onde tem a atividade da mineração. Em termos práticos, a gente, aqui em Minas, por exemplo, né, é um território em que tem atividade de forma muito intensiva. A gente observa hoje os avanços aí na gestão, por exemplo, da disposição de resíduos e de rejeitos, com as empresas seguindo aí os protocolos, padrões internacionais. E a nossa legislação cada vez mais alinhada a essas práticas internacionais e sendo, inclusive, referência mundial. Eu creio que esse seja um exemplo bem nítido para citar de prática das empresas nessa linha, com busca, inclusive, não só para a segurança nas disposições existentes, mas também a busca por pesquisa e desenvolvimento para aplicação desses resíduos, dos rejeitos, dos estéreis gerados, na geração de outros produtos, de outras aplicações, minimizando os volumes gerados e não utilizados. Perfeito. Você falou em segurança, Aline. A gente tem 2 episódios muito marcantes da mineração em Minas Gerais, que foram os desastres de Mariana e Brumadinho. E, na sua avaliação, qual foi o grande aprendizado que o setor de mineração teve a partir dessas 2 tragédias que tanto, né, repercutiram na mídia, tiveram, infelizmente, uma repercussão muito negativa? Na sua avaliação, o que mudou na mineração desde então? A governança, tá? A governança que eu falo, na governança não só dos negócios, mas a governança presente desde o alto escalão das empresas, né, envolvida em suas atividades, bem próxima ali às decisões operacionais. Eu acho que essa reconfiguração sob o aspecto de governança ela é muito marcante no setor, a gente observa isso, né, para garantir de fato, de ponta a ponta ali, que os melhores padrões sejam de fato implementados, né, o acompanhamento, então essa reestruturação ela é muito marcante, a gente que está bem dentro do setor observa isso muito mais do que externamente. Esse foi um grande aprendizado e tem uma série de outros aprendizados, né? A questão da transparência, do relacionamento e a própria questão da estrutura, do investimento mesmo, de fato, em pesquisa, tecnologia e essa relação próxima também com os entes, né? Todos os stakeholders mais próximos aí. Aline, ainda falando sobre essa questão, é claro que esses 2 episódios trouxeram muitas reflexões e mudanças de atitude. Uma delas determinada por lei,
que é a questão do descomissionamento, das barragens. Que aí você muda toda uma lógica de como os rejeitos são colocados e represados. Como que está esse processo dentro do entendimento IBRAM? O prazo dado é suficiente ou é necessário que a gente converse um pouco mais sobre esses prazos para fazer com que todas as barragens sejam colocadas nos padrões que foram determinados pelo Legislativo Mineiro? Uhum. Fazendo um histórico aqui, né? Após o rompimento da barragem de Feijão, do córrego do Feijão, a gente tem a legislação de Minas Gerais saindo à frente, né? Sendo publicada antes da legislação federal, em que impõe a descaracterização das barragens construídas a montante, né? Esse processo de descaracterização, ele é, na verdade, as já existentes, elas têm que ser reconfiguradas de forma a perder característica de barragem e não são permitidos novos alteamentos dessas barragens, né? Então, a gente tem isso, entra em vigor em 2019, aqui em Minas Gerais, entra em vigor em 2019 também numa portaria, numa resolução da ANM, que aí a gente tem a legislação federal em 2020. Aqui em Minas Gerais, a gente teve a determinação do prazo de 3 anos para fazer de todas essas barragens e a legislação federal coloca o mesmo prazo, colocando ainda a possibilidade de extensão do prazo para aqueles projetos em que fique claro que não é seguro executar naquele prazo. Tem algum hoje dentro dessa condição? Então, tem, e realmente, né, o prazo se mostrou inexecutável, né? Importante falar também que no mundo inteiro nós somos o único país que proíbe esse tipo de alteamento e de barragens. Então, é importante falar isso porque outros países operam de forma segura, operam com acompanhamento, né? O Brasil é o único que tem essa imposição. E então a gente tem ali em Minas Gerais essa questão da imposição do prazo e como o prazo não pôde ser cumprido, porque estruturas, a gente teria um comprometimento da segurança de fato explícito para cumprir o prazo e mesmo a gente teve vários casos da impossibilidade técnica, da engenharia também, porque a mobilização de mão de obra especializada, de muitos materiais, porque são necessárias obras de reforços em muitos dos projetos. E é importante lembrar que cada barragem ela tem uma característica, ela está em um contexto geográfico, ela tem todo um aspecto. Essa mudança, Aline, perdão te interromper, essa mudança na forma de como se tratar do rejeito, ela tem impacto direto de aumento de custo de produção? Da maneira como foi colocada atualmente, da maneira como tem que ser feita em relação ao modelo anterior que vinha sendo colocado em relação das barragens? A gente tem outros, você fala das construções das estruturas, né? Isso. A gente tem o método de linha de centro, várias barragens e estruturas no Brasil com método de linha de centro, e a jusante e a montante, que são essas que têm que ser descaracterizadas. Que eram as mais usadas. Elas já estavam aí já em desuso novas estruturas desse tipo. Tá? A gente já tinha uma tendência, uma migração para outros tipos de estruturas, né? E aí, então, é isso que a gente tem, já tinha essa tendência e essa busca que eu falei, das alternativas também, de aplicar esses materiais em outros conceitos, em outras, como, por exemplo, usando na construção civil. É importante lembrar também que o setor tem se movimentado nessa linha. Outras formas, como as pilhas mesmo, alguns materiais permitem a disposição em pilhas, mas o que é importante é a melhor alternativa sob o ponto de vista de segurança, vai ser a melhor alternativa, né? A gente tem que seguir para esse caminho. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre os números do setor aqui em Minas Gerais e as novas perspectivas dos minerais que estão aí em voga no mercado e que são provavelmente as novas riquezas do nosso estado. Agora em Belo Horizonte, 12h47.
Estamos de volta, seguimos aqui com o nosso Rede Notícia, conversando com a Aline Nunes, que é gerente de assuntos minerários do Instituto Brasileiro de Mineração. Aline, você estava falando das barragens, tem um dado aí sobre quantas já foram descontinuadas e quantas ainda estão em processo, né? Isso. Eram cerca de 74 ali em 2019 barragens a montante no Brasil, tá? A maior parte delas aqui em Minas, que é essa técnica, né, que foi proibida, né, e que as existentes têm que ser descaracterizadas, né? Então, essas que devem ser descaracterizadas, a gente já tem 24, já foram descaracterizadas completamente, já não existem mais como estruturas de barragem. Dessas 50, a gente já tem algumas ali com o processo concluído, só em monitoramento, né? As agências fiscalizadoras acompanham durante um dado período e, de fato, emite a declaração de que foi concluída a descaracterização. E algumas ali ainda com o processo em execução. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre dados do setor. Ano passado e agora no primeiro quadrimestre desse ano, Minas Gerais, que normalmente o PIB dele é impulsionado pela mineração, está vendo a mineração perder esse primeiro lugar para o agro. Tem alguma explicação? É preço de mercado? Houve queda no volume de mineração aqui em Minas Gerais? Ou o que se explica isso, Aline? Eu acredito que é mais pelo crescimento, os dados indicam que é mais pelo crescimento do próprio agro, né? Um impulsionamento da própria atividade. Até mesmo porque Minas tem se destacado aí como primeiro lugar na produção, tanto em volume em tonelada quanto em valor da produção mineral brasileira. Então, a gente não tem nenhum fenômeno aí destacado de redução, não. Pelo contrário, a gente vem acompanhando aí o aumento da produção em Minas. Sim. A gente tem agora, né, muito se fala atualmente, né, Aline, sobre a questão do Vale do Lítio, né? Parece que é uma nova fronteira da mineração, é a menina dos olhos, o governo de Minas fala muito sobre isso, a própria imprensa retrata muito esse grande acontecimento que é o Vale do Lítio para a mineração e para a economia de Minas Gerais. Explica para a gente, para o nosso telespectador, de forma didática, o que é o Vale do Lítio, por que ele é tão importante para a nossa economia e o que a gente tem naquela região do norte, nordeste de Minas. Explicando de forma bem sintética, né, o Vale do Lítio ele é uma ocorrência geológica destacada ali para a ocorrência do lítio, né? No Brasil é o lugar que a gente tem o grande potencial mesmo, as reservas maiores, né, recursos minerais e reservas de lítio, ali ocorrendo naquele contexto do Vale do Jequitinhonha. E esse mineral, ele é utilizado para baterias, não é isso? Exato. O lítio é fundamental nas baterias, né? E a gente está num mundo em que se fala muito da transição energética, né? Que é a necessidade do mundo todo, seja do processo industrial até o nosso modo de vida, da gente reduzir o uso de combustíveis fósseis, né? De queima, desses combustíveis que têm uma alta emissão, para ir para tecnologias, porque a gente precisa de fontes de energia. Então, o uso do combustível é para geração de energia, né? Seja no transporte, seja próprias usinas termoelétricas, por exemplo, para a gente ir para um modo produtivo e um modo de vida mais limpo, com menos emissões. Então, a gente vai para a tecnologia, vai para o uso de fontes mais renováveis de energia. Quando a gente fala de energia eólica, energia solar, a gente está falando que a gente precisa capturar essa energia do vento, do sol, por exemplo, mas a gente precisa armazenar para usar essa energia, né? Então, quando a gente fala em armazenar, a gente precisa desses componentes, dessa infraestrutura de armazenamento de energia e que a gente está falando de uso muito intensivo de minerais, que são os minerais críticos, e em termos de bateria, o lítio, assim como a grafita, são primordiais. A gente ainda não sabe, não tem ainda uma tecnologia que vai ganhar escala e já que a gente conhece que não vai levar o lítio. Agora, eu vou falar também do nióbio, queria que você falasse do nióbio lá em Araxá também rapidamente, mas só ainda falando sobre o lítio, existe um movimento, parte de defesa ambiental, até o ICMBio começou a falar sobre esse assunto, de se criar uma reserva onde existe a maior área, ali no Jequitinhonha, na área de Januária, para exploração e extração desse mineral. Como é que o IBRAM está vendo esse movimento? O que a gente observa é uma corrida mundial e a gente vê movimentações geopolíticas
com olhar para mineração, com olhar para esses minerais críticos, né? É importante a gente estar atento a esses movimentos, oferta e demanda, mapear os riscos, né? Vários países já anteciparam isso, como os próprios Estados Unidos, a China, já trabalham isso há anos. Eles têm essas listas de minerais críticos e estratégicos, políticas para esses minerais, com olhar para suprimento de suas indústrias, para fornecimento, né? E nós, aqui no Brasil, a gente está bem defasado com relação a isso. Quer dizer, perder essa oportunidade seria uma oportunidade de ouro que o Brasil está perdendo. Exatamente. Né? No nióbio também. Na verdade, assim, no contexto de minerais críticos de forma geral, a gente vê uma intensificação e várias iniciativas das próprias empresas no Vale do Lítio investindo e desenvolvendo, mas a gente precisa de uma política de Estado que vai favorecer vários outros minerais que são críticos e necessários também, como o cobalto, a grafita que eu falei, o próprio níquel, o cobre. Um veículo, por exemplo, só para você ter uma ideia, um veículo elétrico, ele consome cerca de 50 quilos de cobre, enquanto um veículo a combustível, ele usa 23. Olha o aumento de demanda por esses minerais que a gente tem. Então, é necessário a gente tem um mapeamento geológico baixo comparado a outros países, ou seja, a gente não conhece exatamente o nosso potencial em termos de minerais, a gente precisa melhorar, ampliar isso, e isso vai vir, essa ampliação, com uma política de Estado, com esse olhar para a mineração estratégica, que é essa estruturação que outros países fizeram. Então, não é só o lítio, não é o caso só do nióbio. O nióbio tem uma história peculiar, né? O desenvolvimento de uso para o nióbio feito pela companhia que o descobriu e investiu em pesquisa e desenvolvimento para uso do nióbio. O nióbio hoje, né, atualmente, um novo uso para ele foi descoberto e a empresa, né, uma grande empresa que investiu nessa pesquisa e nessa descoberta do uso, que ele acelera, né, ele permite que as baterias sejam carregadas mais rapidamente, né, dando uma rapidez enorme no carregamento, usando um pouquinho de nióbio. Então, a gente vê que esse tipo de iniciativa, ela precisa acontecer no Brasil em larga escala, pesquisa e desenvolvimento, né? A gente se desponta na tecnologia do nióbio no mundo todo, porque a gente investiu, no caso, a empresa, foi iniciativa privada, né? Investiu pesadamente em um uso, né? Em investigar pesquisa, fazer pesquisa, desenvolvimento e descobrir um uso e vários usos para o nióbio. Quero te agradecer, Aline, por estar aqui com a gente. O tempo é curtinho, mas já deixamos aberto as portas ao IBRAM para que a gente continue falando sobre isso, discutindo mais essa atividade que é tão importante para Minas Gerais e para o Brasil, motor da exportação brasileira no mundo, né? O Brasil, com a mineração, a gente alcança patamares inalcançáveis no mundo como um todo, e a gente tem que discutir isso e saber como que isso pode trazer mais benefícios do que malefícios às pessoas. Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Termina aqui nosso Rede Notícia, agradecendo sua companhia e você que está nos assistindo e ouvindo pela tela da TV Horizonte, no som da América FM e da Cultura AM, me perdoe. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, TV Horizonte Oficial, Rádio América Oficial e também no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá no Rede Notícia TVH. Ative as notificações e nos ajude a alcançar a marca de 10 mil inscritos. Na sequência, Bola na Rede, Júnior Brasil, repercutindo todas as novidades do mundo da bola. Até amanhã, Raul. Valeu, André. Obrigado a todo mundo. Boa tarde. Até amanhã. Tchau.